Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais vejam uma congregação religiosa da mesma forma. Sabe quando você acredita que está no caminho certo, que está servindo a Deus da maneira mais pura possível, e descobre que tudo não passa de uma grande mentira? Que as pessoas que você mais respeitava, que considerava exemplos de fé, são exatamente o oposto do que pregam? Olá, meus queridos. Me chamo Marta, mas podem me chamar de Vó Marta. Tenho 68 anos e nasci aqui no interior de São Paulo, na cidade de Pedra Branca, em 1957. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de 15 anos. Uma história que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre fé, sobre casamento, sobre comunidade. Uma história que quase me destruiu, mas que no final me mostrou o verdadeiro caminho para Deus. Antes de começar, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Principalmente histórias como essa, que podem ajudar outras mulheres que estão passando por situações parecidas. Era o ano de 2008 e eu já era testemunha de Jeová há quase 25 anos. Morava em Pedra Branca, uma cidade pequena do interior paulista onde todo mundo se conhece, onde as notícias correm mais rápido que o vento. Era uma época em que as pessoas ainda se cumprimentavam na rua, onde a igreja, seja qual fosse, ainda tinha muito peso na comunidade. E nós, as testemunhas de Jeová, éramos considerados os mais dedicados, os mais sérios, os mais corretos de todos. Meus queridos, para vocês entenderem essa história, preciso explicar como era minha vida naquela época. Quando falo que era testemunha de Jeová, não estou falando de uma religião comum, não. Era uma forma de viver que tomava conta de cada minuto da minha vida, cada decisão que eu tomava, cada pessoa com quem eu conversava. Eu acordava às 5h30 da manhã, todos os dias, para fazer minha leitura bíblica diária. Não era uma leitura qualquer. Tinha um programa específico, páginas específicas, reflexões específicas. Depois preparava o café da manhã para meu marido, o Roberto, que era ancião da congregação. Ancião, meus queridos, é como se fosse o pastor, o líder espiritual da comunidade. Uma posição de muito respeito, de muita responsabilidade. Nossa casa era simples, mas sempre impecável. Não podia ter nada que não fosse aprovado pela organização. Nem um quadro na parede, nem uma música no rádio, nem um programa na televisão. Tudo tinha que estar de acordo com os princípios bíblicos interpretados pela torre de vigia. Lembro que nossa sala era pequena, tinha um sofá marrom de couro sintético que meu Roberto fazia questão de manter sempre brilhando, 2 poltronas combinando e uma mesa de centro onde ficavam sempre as revistas A Sentinela e Despertai. O cheiro da nossa casa era sempre o mesmo. Cera de madeira misturada com o perfume suave que eu usava, sempre muito discreto, porque perfumes fortes eram considerados vaidade desnecessária. As paredes eram brancas, sempre brancas, porque cores muito vivas poderiam ser interpretadas como ostentação. Roberto tinha 52 anos naquela época, cabelo grisalho sempre muito bem penteado, barba sempre por fazer, porque barba completa não era bem vista na congregação. Ele era mecânico, tinha uma oficina pequena ali no centro da cidade e era conhecido pela honestidade. O Roberto das Testemunhas, assim o pessoal chamava ele, porque quando você era testemunha de Jeová em Pedra Branca, sua religião virava parte do seu nome. Ele usava sempre uma calça social, mesmo para trabalhar na oficina, e uma camisa de botão. Nunca vi meu marido de bermuda, nunca vi ele relaxar no domingo de manhã. Sempre arrumado, sempre sério, sempre preocupado se estava dando o exemplo certo para os irmãos da congregação. Terça-feira à noite, reunião da congregação. Quinta-feira à noite, outra reunião. Sábado de manhã, pregação de casa em casa. Domingo de manhã, reunião novamente. E isso toda semana, sem faltar nunca, chovesse ou fizesse sol. Eu lembro que me arrumava sempre igual para as reuniões. Vestido até o joelho,
nunca mais curto, sapato fechado, cabelo sempre preso. Maquiagem, só um batom rosinha claro e um pó compacto para não ficar muito brilhosa. Nada de chamar atenção, nada de vaidade. A palavra de ordem era modéstia, sempre modéstia. O salão do reino ficava na rua Santos Dumont, uma construção simples, sem luxo nenhum. Paredes brancas, bancos de madeira, uma plataforma pequena na frente onde ficavam os anciãos. Não tinha cruz, não tinha imagem, não tinha nada que pudesse ser considerado idolatria. Só a Bíblia e as publicações da torre de vigia. Quando entrávamos no salão, era sempre a mesma coisa. Os homens cumprimentavam os homens, as mulheres cumprimentavam as mulheres. Beijos no rosto, mas nada muito efusivo. Sempre aquela educação fria, controlada. Roberto sempre sentava na primeira fileira, junto com os outros anciãos. Eu sentava na terceira fileira, do lado direito, sempre no mesmo lugar. Na congregação, meus queridos, nós éramos uma família. Pelo menos era isso que eu acreditava. Havia a irmã Helena, uma senhora de 60 anos que era pioneira regular. Isso significa que ela dedicava 70 horas por mês à pregação. Ela era magra, sempre de vestido azul marinho, e falava baixinho, como se estivesse sempre em oração. Tinha também a irmã Conceição, uma mulher de 45 anos, casada com o ancião Marcos. Ela era bonita, daquelas bonitas que chamavam a atenção mesmo tentando não chamar. Cabelo castanho sempre impecável, mesmo com o coque baixo que usava. Olhos verdes que brilhavam quando ela sorria, mas sempre muito séria, muito comportada, muito santinha. A irmã Conceição morava numa casa maior que a nossa, lá no bairro Jardim das Flores. O marido dela, o Marcos, tinha uma loja de materiais de construção e ganhava bem. Ela não precisava trabalhar, então dedicava todo o tempo dela à congregação. Estava sempre organizando as atividades das mulheres, sempre participando das reuniões para o serviço de campo, sempre disponível para ajudar. Eu admirava ela, sabe? Admirava a dedicação, a disponibilidade, a forma como ela falava sobre Jeová com tanto amor. Quando eu olhava para ela, eu pensava, essa sim é uma serva de Deus exemplar. Se eu soubesse o que estava por vir... Roberto e eu nos casamos em 1983, quando eu tinha 26 anos e ele tinha 32. Nos conhecemos na congregação. Ele já era ancião, eu era uma jovem que tinha acabado de se batizar. O casamento foi simples, no próprio salão do reino, com uma cerimônia discreta. Nada de festa grande, nada de música mundana, nada de dança. Apenas uma recepção simples com os irmãos da congregação. Nos primeiros anos, eu achava que tinha casado com o homem mais abençoado do mundo. Roberto era respeitado, era querido, era visto como um exemplo de integridade cristã. Quando andávamos pela cidade, as pessoas nos cumprimentavam com respeito. Bom dia, ancião Roberto. Boa tarde, irmã Marta. Mas com o passar dos anos, eu fui percebendo que Roberto era diferente em casa. Não que fosse ruim comigo, não. Mas era frio, distante. Nossas conversas eram sempre sobre a congregação, sobre os estudos bíblicos, sobre o trabalho dele. Nunca sobre nós, sobre nossos sentimentos, sobre nossos sonhos. Tentamos ter filhos por muitos anos, mas Jeová não nos abençoou com essa dádiva. Roberto dizia que era a vontade de Deus, que devíamos nos concentrar em servir a organização. Eu aceitei, como boa esposa submissa que era. Mas no fundo do meu coração, eu sentia um vazio que nem todas as horas de pregação conseguiam preencher. Meus queridos, quando você é testemunha de Jeová, sua vida social é muito limitada. Não podemos ter amizades próximas com pessoas que não sejam da organização. Não podemos participar de festas de aniversário, de Natal, de Ano Novo. Não podemos ir a formaturas, casamentos de outras religiões, enterros em igrejas. Isso significa que minha vida social se resumia à congregação. Meus únicos amigos eram os irmãos. Minhas únicas atividades sociais eram as reuniões e as pregações. Era um mundo pequeno, fechado, onde todos sabiam da vida de todos.
Lembro que às vezes sentia vontade de ir ao cinema, de comprar uma roupa mais colorida, de ouvir uma música diferente, mas logo me repreendia, achando que eram pensamentos mundanos, inspirados por Satanás. Achava que ter esses desejos era uma fraqueza espiritual minha. Roberto sempre dizia: Marta, nós temos a verdade. Não precisamos de mais nada além da organização de Jeová. E eu acreditava mesmo. Achava que éramos privilegiados, que éramos especiais por conhecer a verdade bíblica, enquanto o resto do mundo vivia na escuridão. Eu trabalhava meio período numa loja de tecidos ali no centro da cidade. Era um trabalho simples, mas que me permitia ter algum dinheiro próprio e ainda sobrar tempo para as atividades da congregação. A dona da loja, Dona Aparecida, não era testemunha de Jeová, mas respeitava minha religião. Lembro que às vezes as clientes tentavam puxar conversa comigo sobre coisas mundanas, novelas, fofocas da cidade, política. Eu sempre desconversava educadamente, porque não devíamos nos envolver com assuntos mundanos. Minha resposta padrão era: eu prefiro não me envolver com essas coisas, sou testemunha de Jeová. Algumas clientes respeitavam, outras faziam cara feia. Uma vez, uma senhora disse para mim: vocês são muito fechados, parece que têm medo de viver. Na época, eu me senti ofendida. Hoje eu entendo que ela estava certa. No final do expediente, eu corria para casa para preparar o jantar, estudar para as reuniões e me preparar para mais uma noite de atividades congregacionais. Era uma rotina que se repetia dia após dia, semana após semana, mês após mês. Meus queridos, eu preciso deixar claro uma coisa. Eu realmente acreditava. Não era fingimento, não era costume, não era medo. Eu acreditava de verdade que estávamos no caminho certo, que éramos o povo escolhido de Deus, que a organização Torre de Vigia era o canal que Jeová usava para se comunicar conosco. Quando eu lia as revistas A Sentinela, eu sentia que estava recebendo alimento espiritual direto do céu. Quando eu participava das reuniões, eu achava que estava na presença de Deus. Quando eu saía para pregar de casa em casa, eu achava que estava fazendo a obra mais importante do mundo. Eu orava todos os dias, de manhã e de noite. Pedia a Jeová para me ajudar a ser uma esposa melhor, uma irmã melhor, uma pregadora melhor. Pedia perdão pelos pequenos pensamentos mundanos que às vezes surgiam na minha mente. Pedia sabedoria para entender melhor a Bíblia e as publicações da organização. Minha fé era o centro da minha vida. Era o que me dava propósito, o que me fazia levantar de manhã, o que me fazia suportar as dificuldades. Era o que me fazia sentir especial, escolhida, abençoada. Se alguém me dissesse naquela época que eu estava vivendo numa prisão mental, eu ficaria indignada. Se alguém me dissesse que meu marido não era o homem íntegro que eu pensava, eu defenderia ele com unhas e dentes. Se alguém me dissesse que a organização não era o que parecia, eu acharia que essa pessoa estava sendo influenciada por Satanás. Mas a vida tem uma forma cruel de nos mostrar a verdade, não é mesmo? E às vezes essa verdade vem da forma mais dolorosa possível. Meus queridos, quando eu olho para trás, percebo que os sinais estavam todos lá. Mas quando você vive dentro de uma situação, quando você confia plenamente na pessoa que está ao seu lado, é difícil enxergar o que está bem na sua frente. Começou em 2007, mais ou menos um ano antes de tudo acontecer. Roberto começou a ficar mais tempo na congregação. Ele dizia que tinha mais responsabilidades como ancião, que precisava orientar melhor os irmãos, que tinha mais estudos bíblicos para conduzir. Eu achava lindo, sabe? Achava que meu marido estava se tornando ainda mais dedicado a Jeová. Marta, hoje eu vou chegar mais tarde. Tenho que conversar com o irmão Paulo sobre um assunto delicado da congregação, ele dizia. Ou então, hoje preciso ficar para organizar os territórios para a pregação. Sempre tinha uma desculpa espiritual, sempre relacionada às responsabilidades dele como ancião. Ele começou a sair de casa mais cedo também. Antes, saía para a oficina às 7h30. Passou a sair às 6h30, depois às 6h.
Preciso passar no salão antes de ir trabalhar, ele explicava. Tem papéis da sociedade que chegaram e preciso organizar. Eu não desconfiava de nada. Pelo contrário, eu ficava orgulhosa. Comentava com as outras irmãs. O Roberto está cada vez mais dedicado. Jeová está abençoando ele com mais responsabilidades. Elas concordavam, elogiavam meu marido, diziam que eu era sortuda por ter um esposo tão espiritual. Por volta de março de 2008, Roberto começou a falar sobre reuniões extras. Reuniões que eu não sabia que existiam. Marta, hoje tem uma reunião só para anciãos. Vamos discutir assuntos administrativos da congregação, ele dizia. Ou então, hoje vamos nos reunir para estudar algumas publicações novas que chegaram da sede. Essas reuniões sempre aconteciam quando eu não estava por perto. Quando eu chegava em casa do trabalho, ele já tinha saído. Quando eu acordava de manhã, ele já tinha voltado. Era como se tivessem criado uma agenda paralela da qual eu não fazia parte. Uma vez eu perguntei, Roberto, que tipo de assunto vocês discutem nessas reuniões? Ele me olhou com aquela cara séria que eu conhecia bem e disse, Marta, são assuntos de anciãos. Você não precisa se preocupar com isso. Concentre-se nas suas responsabilidades como mulher cristã. Eu me senti repreendida, sabe? Como se tivesse sido curiosa demais, como se tivesse ultrapassado meus limites. Na organização, as mulheres devem ser submissas, não devem questionar as decisões dos homens, principalmente quando esses homens são anciãos. Então eu pedi desculpas e não perguntei mais. Mas não era só o tempo que Roberto estava passando fora de casa que havia mudado. Ele estava diferente comigo também, mais distante, mais impaciente, mais frio. Quando eu tentava conversar com ele sobre o meu dia, sobre a loja, sobre as irmãs da congregação, ele parecia estar com o pensamento longe. Roberto, a irmã Helena disse que quer organizar uma atividade para as mulheres da congregação, eu comentava durante o jantar. Ele apenas fazia um som de aprovação, sem nem levantar os olhos do prato. Amor, hoje tive uma experiência interessante na pregação. Uma senhora me ouviu por quase 1 hora. Eu tentava compartilhar. Ah, é? Que bom, ele respondia, mas era óbvio que não estava realmente interessado. À noite, na cama, ele virava para o lado oposto ao meu e dormia rapidamente. Antes, mesmo sendo um homem pouco carinhoso, ele pelo menos me dava boa noite. Às vezes passava a mão no meu cabelo. Agora, era como se eu fosse invisível. Eu comecei a pensar que talvez fosse culpa minha. Talvez eu não estivesse sendo uma esposa suficientemente boa, suficientemente submissa, suficientemente espiritual. Comecei a me esforçar mais, acordava mais cedo para preparar um café da manhã melhor, caprichava mais na limpeza da casa, estudava mais para as reuniões. Foi em abril de 2008 que comecei a notar os telefonemas estranhos. O telefone tocava, Roberto atendia, e a conversa era sempre baixa, sussurrada. Quando eu me aproximava, ele mudava de assunto rapidamente ou desligava. Quem era? Eu perguntava. Um irmão da congregação, ele respondia. Algum problema? Eu insistia. Não, Marta, só assuntos da congregação, ele dizia com aquela voz impaciente que eu estava aprendendo a reconhecer. Uma vez, eu atendi o telefone e a pessoa do outro lado desligou na hora. Outra vez atendi e uma voz feminina perguntou, o Roberto está? Quando eu disse que estava e perguntei quem era, a mulher disse, ah, não precisa, eu ligo depois. E desligou. Eu comentei com Roberto. Amor, uma mulher ligou para você, mas não quis falar comigo. Ele ficou nervoso, mais nervoso do que eu esperava. Que mulher? Ele perguntou. Não sei, ela não se identificou, eu respondi. Ah, deve ser sobre algum estudo bíblico, ele disse, mas eu percebi que a resposta não foi natural. Foi nessa época que comecei a notar que a irmã Conceição estava mais presente na nossa vida. Ela sempre aparecia nas reuniões onde Roberto estava, sempre tinha alguma dúvida espiritual para tirar com ele, sempre precisava de orientação sobre algum assunto da congregação. Eu achava normal. Afinal, Roberto era ancião, era natural que os irmãos procurassem ele para orientação.
E a irmã Conceição sempre foi muito dedicada, muito interessada nos assuntos espirituais. Ela estava sempre com a Bíblia na mão, sempre com as revistas em dia, sempre participando ativamente das reuniões. Mas eu comecei a notar que ela procurava Roberto especificamente. Mesmo quando havia outros anciãos presentes, ela sempre dirigia as perguntas para ele. E as perguntas eram sempre sobre assuntos que exigiam conversas mais longas, mais privadas. Ancião Roberto, eu preciso conversar com o senhor sobre um assunto pessoal, ela dizia depois das reuniões. Claro, irmã Conceição. Vamos ali na sala dos anciãos, ele respondia. E eles sumiam por meia hora, 40 minutos. Quando eu perguntava depois o que havia sido, Roberto sempre dizia: problemas conjugais, ela está tendo algumas dificuldades com o irmão Marcos. Eu sentia pena dela, sabe? Achava que ela estava passando por problemas no casamento e estava procurando ajuda espiritual. Os fins de semana também mudaram. Antes, depois da reunião de domingo, nós voltávamos para casa e passávamos a tarde juntos. Não fazíamos nada demais. Roberto lia as publicações, eu organizava a casa, às vezes recebíamos alguns irmãos para uma refeição simples, mas Roberto começou a ter compromissos aos domingos à tarde. Marta, hoje preciso visitar o irmão José. Ele está com problemas espirituais, ele dizia. Ou então, hoje vou acompanhar o irmão Pedro numa visita pastoral. Sempre sozinho, sempre sem me convidar. Eu ficava em casa, esperando. Às vezes, ele voltava no final da tarde, às vezes, só à noite. Quando eu perguntava como havia sido, ele sempre dava respostas vagas. Foi produtivo, conseguimos ajudar, Jeová abençoou a conversa. Uma vez eu sugeri: Roberto, que tal se eu for com você nas próximas visitas? Posso conversar com as esposas enquanto você fala com os maridos. Ele foi rápido em responder: não, Marta. Esses são assuntos delicados, que exigem discrição. É melhor eu ir sozinho. Meus queridos, tem uma coisa que eu não posso deixar de mencionar. Roberto estava diferente fisicamente também. Ele sempre foi vaidoso, sempre se cuidou bem, mas nunca exagerou. Mas, de repente, começou a dar mais atenção à aparência. Comprou colônia nova, mais cara, mais marcante. Começou a cuidar melhor do cabelo. Até passou a usar um gel que eu nunca tinha visto antes. As roupas ficaram mais novas, mais bem passadas. Até a forma de andar mudou. Ele parecia mais confiante, mais atraente. Eu até brinquei com ele uma vez. Roberto, você está mais bonito. Está querendo conquistar alguém? Ele riu, mas foi um riso forçado, nervoso. Que bobagem, Marta. Eu só estou cuidando melhor da minha aparência. Um ancião precisa dar bom exemplo. Ele começou a fazer exercícios também. Comprou uma bicicleta ergométrica e disse que ia se exercitar para cuidar melhor do corpo, que era templo do Espírito Santo. Toda noite, depois do jantar, ele pedalava por 1 hora. Eu achava estranho, porque nunca tinha demonstrado interesse por exercícios antes. Em maio de 2008, Roberto começou a ter ausências que não conseguia explicar direito. Ele saía de casa dizendo que ia para a oficina, mas quando eu ligava lá, o funcionário dizia que ele não estava, ou então saía dizendo que ia para a congregação, mas quando eu passava por lá, não encontrava ele. Roberto, eu liguei na oficina e você não estava lá. Eu comentava. Ah, eu saí para comprar peças, ele respondia. Mas você não disse nada, eu insistia. Marta, você não precisa controlar todos os meus passos, ele dizia, impaciente. Eu comecei a me sentir paranoica. Achava que estava sendo uma esposa ciumenta, controladora. Na organização, somos ensinadas que a mulher deve confiar no marido, não deve questionar suas decisões, deve ser submissa. Então eu me repreendia por ter esses pensamentos. Mas a sensação de que algo estava errado não ia embora. Era como se houvesse uma nuvem escura sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida. Eu tentava orar mais, estudar mais, me dedicar mais às atividades da congregação, pensando que talvez fosse um teste de Jeová. Nessa mesma época, eu comecei a notar que a irmã Conceição estava diferente comigo também. Antes, ela sempre me cumprimentava calorosamente nas reuniões, sempre perguntava como eu estava,
sempre trocava algumas palavras comigo, mas ela começou a me evitar. Quando eu me aproximava, ela desconversava rapidamente. Quando eu tentava puxar assunto, ela dava respostas curtas e procurava se afastar. Era como se eu tivesse feito alguma coisa errada, mas eu não sabia o quê. Uma vez eu perguntei diretamente: Irmã Conceição, você está bem? Parece que está evitando conversar comigo. Ela ficou vermelha, nervosa. Não, irmã Marta, está tudo bem. É que tenho estado muito ocupada com as coisas da congregação, ela disse. Mas eu percebi que ela não estava evitando só a mim. Ela estava evitando todas as mulheres da congregação. Só conversava normalmente com os homens, principalmente com os anciãos, principalmente com o meu marido. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá, mas não conseguimos enxergar, não é mesmo? Ou talvez não queiramos enxergar, porque a verdade pode ser dolorosa demais. Eu tinha um pressentimento que não conseguia explicar. Era como se houvesse uma voz lá no fundo do meu coração dizendo que algo estava muito errado. Mas eu empurrava essa voz para longe, achava que era coisa da minha cabeça, que eram pensamentos negativos inspirados por Satanás. Eu aumentei minhas orações. Pedi a Jeová para me ajudar a ser uma esposa melhor, para me livrar dos pensamentos negativos sobre meu marido, para abençoar nosso casamento. Pedi a sabedoria para entender o que estava acontecendo comigo, porque eu me sentia triste sem saber por quê. Lembro que uma noite, deitada na cama, eu olhei para Roberto dormindo ao meu lado e senti uma tristeza profunda. Ele parecia um estranho para mim. O homem com quem eu havia casado, com quem eu havia sonhado envelhecer, com quem eu compartilhava a mesma fé, parecia ter desaparecido. No lugar dele havia um homem distante, frio, mentiroso. Sim, mentiroso. Porque eu já sabia, no fundo do meu coração, que ele estava mentindo para mim. Sobre o que, eu ainda não sabia. Mas eu sabia que tinha mentira ali. Vocês sabem o que é viver com um pressentimento ruim e não poder falar com ninguém sobre isso? Na organização das Testemunhas de Jeová, não temos essa liberdade. Não podemos desabafar com amigas, não podemos procurar ajuda profissional, não podemos nem mesmo questionar abertamente o comportamento de um ancião. Eu me sentia sozinha, isolada, confusa. Durante o dia, na loja, eu tentava me concentrar no trabalho, mas minha mente sempre voltava para Roberto. Onde ele estava realmente quando dizia que estava na congregação? Com quem ele falava nesses telefonemas sussurrados? Por que ele estava tão diferente comigo? À noite, nas reuniões, eu olhava para ele lá na frente, junto com os outros anciãos, e sentia uma dor no peito. Ele parecia tão sério, tão dedicado, tão espiritual. As outras irmãs sempre comentavam como eu era sortuda por ter um marido tão exemplar. Se elas soubessem o que eu estava sentindo, eu comecei a ter dificuldade para dormir. Ficava acordada até tarde, ouvindo Roberto respirar ao meu lado, perguntando-me se eu realmente conhecia o homem com quem estava casada. Às vezes ele falava dormindo, murmurava coisas que eu não conseguia entender. Uma vez eu jurei que ouvi ele falar o nome Conceição, mas quando acordei na manhã seguinte, pensei que tinha sido sonho. Junho de 2008 foi um mês particularmente difícil. Roberto estava cada vez mais ausente, cada vez mais distante. Nossas conversas se limitavam ao essencial. O jantar está pronto, vou sair, boa noite. Era como se vivêssemos como estranhos na mesma casa. Eu tentei conversar com ele algumas vezes. Roberto, eu sinto que você está distante de mim. Aconteceu alguma coisa? Eu perguntei uma noite. Ele nem levantou os olhos do jornal. Não sei do que você está falando, Marta. Estou apenas cumprindo minhas responsabilidades como ancião. Mas e sobre nós? Sobre nosso casamento? Eu insisti. Foi então que ele me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Marta, o casamento é uma responsabilidade perante Jeová. Não é sobre sentimentos, é sobre cumprir nossos deveres como cristãos. E voltou a ler o jornal, como se eu fosse invisível. Aquelas palavras me cortaram como uma faca. Não é sobre sentimentos?
Então os 25 anos que passamos juntos não significavam nada? O amor que eu sentia por ele era irrelevante? Eu subi para o quarto com o coração despedaçado e chorei em silêncio para não incomodá-lo. Meus queridos, foi em julho de 2008 que comecei a encontrar pistas mais concretas. Eu estava lavando as roupas de Roberto quando encontrei um papel amassado no bolso da camisa dele. Era um bilhete pequeno, escrito à mão, com uma letra feminina que eu reconheci imediatamente. R. Não posso parar de pensar no que conversamos ontem. Preciso te ver novamente. C. Meu coração disparou. R de Roberto, C de Conceição. Que conversa era essa? Por que ela precisava vê-lo novamente? Que tipo de conversa fazia uma mulher casada não conseguir parar de pensar? Eu segurei o bilhete com as mãos tremendo. Parte de mim queria ir direto confrontar Roberto, mas outra parte dizia para eu ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Afinal, poderia ser só um mal-entendido, não é mesmo? Talvez fosse realmente sobre assuntos espirituais. Mas lá no fundo do meu coração, eu sabia que não era. Uma mulher não escreve, não posso parar de pensar, por causa de assuntos espirituais. Não escreve, preciso te ver novamente por causa de estudos bíblicos. Aquele bilhete tinha alguma coisa diferente, algo que fazia meu estômago revirar. Eu guardei o bilhete numa caixa de sapatos, lá no fundo do armário. Não sabia bem por que estava guardando, mas sentia que precisava. Era como se fosse minha única prova de que eu não estava ficando louca, de que realmente havia algo errado acontecendo. Depois daquele bilhete, eu comecei a prestar mais atenção em tudo. Não era uma decisão consciente de investigar meu marido. Era mais como um instinto de sobrevivência. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Comecei a notar que Roberto e a irmã Conceição sempre saíam da reunião na mesma hora. Quando a reunião terminava, ela demorava para arrumar suas coisas, sempre encontrava algum motivo para ficar por último. E Roberto também sempre tinha algo para fazer no salão depois que todo mundo ia embora. Marta, pode ir na frente, tenho que trancar o salão, ele dizia. Ou então, preciso organizar algumas coisas para a próxima reunião. Sempre alguma desculpa para ficar por último. Uma vez eu me ofereci para ajudar. Roberto, quer que eu fique para ajudar você? Perguntei. A resposta foi rápida demais. Não precisa, Marta. Você deve estar cansada. Vá para casa descansar. Mas eu vi a irmã Conceição lá no fundo, guardando devagar as revistas dela, esperando. Esperando o quê? Esperando quem? Esperando meu marido? Eu comecei a notar que Roberto e a irmã Conceição se encontravam casualmente em vários lugares. No supermercado, na farmácia, na praça central. Sempre por acaso, sempre com uma desculpa inocente. Olha, que coincidência encontrar você aqui, ancião Roberto. Ela dizia quando eu estava junto. Também vim comprar remédio para dor de cabeça. Ou então, que bom te ver. Estava justamente precisando tirar uma dúvida sobre o estudo de ontem. Mas eu percebia que eles não ficavam surpresos um com o outro. Era como se já soubessem que iam se encontrar. E quando eu estava presente, a conversa era diferente, mais formal, mais fria, mais encenada. Uma vez eu propositalmente disse que ia ao supermercado e Roberto se ofereceu para me acompanhar, coisa que ele nunca fazia. Preciso comprar algumas coisas também, ele disse. Quando chegamos lá, adivinha quem estava no supermercado? A irmã Conceição. Que coincidência! Ela exclamou, mas eu vi que ela olhou primeiro para Roberto, não para mim, como se estivesse confirmando algo com ele. E Roberto fez um sinal quase imperceptível com a cabeça, como se estivesse dizendo, não agora. Meus queridos, vou falar de uma coisa delicada, mas que é importante para vocês entenderem como tudo estava mudando. Roberto sempre foi um homem de pouco carinho, mas ainda assim tínhamos nossa intimidade como casal. Era simples, sem grandes demonstrações, mas existia. Mas desde que começaram essas mudanças, Roberto parou completamente de me procurar. Não havia mais beijos, não havia mais carícias, não havia mais nada. Ele chegava em casa, jantava, lia as publicações, dormia. Como se eu fosse uma colega de apartamento, não sua esposa.
Eu tentei algumas vezes me aproximar dele, mas ele sempre tinha uma desculpa. Estou cansado, tenho que acordar cedo, preciso estudar para a reunião. Sempre alguma coisa mais importante do que nossa intimidade conjugal. Uma noite eu perguntei diretamente: Roberto, você não tem mais interesse em mim? Ele ficou irritado. Marta, essas coisas carnais não deveriam ser prioridade para uma mulher cristã. Devemos nos concentrar nas coisas espirituais. Mas eu sabia que não era isso. Um homem não perde o interesse sexual assim, de repente, sem motivo. A não ser que esteja interessado em outra pessoa. A não ser que esteja tendo suas necessidades atendidas em outro lugar. Foi nessa época que comecei a notar que o irmão Marcos, marido da irmã Conceição, também estava diferente. Ele sempre foi um homem alegre, comunicativo, brincalhão. Mas estava sério, carrancudo, distante. Nas reuniões, ele mal falava com os outros irmãos. Sentava-se no fundo, longe da esposa, e ficava lá quieto, como se estivesse aborrecido com alguma coisa. Eu imaginava que fossem os problemas conjugais que Roberto havia mencionado. Uma vez eu tentei conversar com ele. Irmão Marcos, o senhor está bem? Parece preocupado, eu disse. Ele me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Estou bem, irmã Marta. Apenas pensativo. Se quiser conversar sobre alguma coisa, estou aqui, eu ofereci. Ele deu um sorriso triste. Obrigado, irmã Marta. A senhora é uma boa pessoa, muito boa. E saiu, me deixando com a sensação de que havia algo mais naquelas palavras. Depois eu soube que ele havia procurado os outros anciãos para conversar sobre problemas pessoais. Mas nunca procurou Roberto, que era o ancião mais próximo dele. Isso me pareceu estranho. Por que ele não procuraria justamente o ancião que sua esposa mais respeitava? Meus queridos, vocês sabem como é comunidade pequena. As pessoas percebem quando algo está diferente, mesmo que não digam nada abertamente. E eu comecei a notar que havia uma tensão estranha na congregação. Algumas irmãs me olhavam com pena, outras com curiosidade. Quando eu chegava, algumas conversas paravam abruptamente. Quando eu saía, as conversas recomeçavam baixinho. Era como se eu fosse a única pessoa que não sabia de algum segredo. A irmã Helena, aquela senhora de 60 anos que era pioneira regular, começou a ser mais carinhosa comigo. Ela sempre perguntava como eu estava, se eu precisava de alguma coisa, se queria conversar. Mas quando eu tentava puxar assunto sobre Roberto ou sobre a congregação, ela mudava de assunto rapidamente. Irmã Marta, como vai o trabalho na loja? Ela perguntava. Vai bem, irmã Helena. E como andam as coisas na congregação? Eu respondia. Ah, você sabe, sempre corridas. Que tal falarmos sobre a próxima assembleia? Ela desviava. Era como se houvesse assuntos proibidos, coisas que não podiam ser ditas. E eu estava ficando cada vez mais paranoica, cada vez mais isolada, cada vez mais confusa. Em agosto de 2008, as mentiras de Roberto ficaram mais óbvias, mais descuidadas. Era como se ele não se importasse mais se eu descobrisse ou não. Ou como se estivesse tão envolvido na situação que não conseguia mais manter as aparências. Marta, hoje vou sair com o irmão Pedro para fazer algumas visitas. Ele disse numa quinta-feira à noite. Mas eu encontrei o irmão Pedro na rua no dia seguinte e ele comentou: que pena que o ancião Roberto não pôde nos acompanhar ontem. Sentimos falta dele. Quando Roberto chegou em casa, eu perguntei: como foi a visita com o irmão Pedro? Ele nem piscou. Foi boa, conseguimos ajudar algumas pessoas. Ele mentiu descaradamente. Eu comecei a anotar essas mentiras num caderno. Não sei por que fazia isso, mas sentia que precisava. Talvez fosse para não achar que estava ficando louca. Talvez fosse para ter provas do que estava acontecendo. Dia 15 de agosto. Roberto disse que foi visitar o irmão José. O irmão José estava na reunião e comentou que não recebeu visita nenhuma. Dia 18 de agosto. Roberto disse que teve reunião de anciãos. A irmã Helena perguntou sobre a reunião e eu soube que não houve reunião. Cada mentira era uma punhalada no meu coração. Cada descoberta me fazia sentir mais traída, mais enganada, mais humilhada.
Eu estava casada há 25 anos com um homem que mentia para mim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Várias vezes eu pensei em confrontar Roberto diretamente. Várias vezes eu respirei fundo, juntei coragem e me preparei para perguntar onde ele realmente estava, com quem ele realmente conversava, por que ele estava mentindo para mim. Mas sempre que eu ia falar, algo me segurava. Talvez fosse o medo de confirmar o que eu já suspeitava. Talvez fosse a educação que eu tinha recebido na organização, de que a mulher não deve questionar o marido. Talvez fosse apenas covardia. Uma noite eu cheguei muito perto. Roberto estava no telefone, falando baixinho, e eu escutei ele dizer: "Não posso agora, ela está aqui." Quando ele desligou, eu perguntei: "Quem era?" "Um irmão da congregação." Ele respondeu automaticamente. "Que irmão?" eu insisti. "Por que você disse que não pode agora porque eu estou aqui?" Roberto ficou vermelho, nervoso. "Marta, você está interpretando mal. Eu disse que não posso sair agora porque você está aqui em casa e eu quero ficar com você." Era uma mentira tão óbvia que até uma criança perceberia. Mas eu não tive coragem de insistir. Eu ainda tinha medo da verdade, medo de destruir tudo o que eu acreditava sobre meu casamento, sobre meu marido, sobre minha vida. Meus queridos, vocês sabem o que é se sentir sozinha mesmo estando cercada de pessoas? Eu ia às reuniões, conversava com as irmãs, participava das atividades, mas me sentia completamente isolada. Era como se houvesse um vidro entre mim e o resto do mundo. Eu não podia falar com ninguém sobre o que estava acontecendo. Não podia desabafar, não podia pedir conselho, não podia nem mesmo chorar abertamente. Tinha que manter as aparências, tinha que sorrir, tinha que fingir que estava tudo bem. À noite, sozinha no quarto, eu chorava no travesseiro para Roberto não escutar. Eu implorava a Jeová para me ajudar, para me dar sabedoria, para me mostrar o que fazer. Mas parecia que minhas orações não chegavam até o céu. Parecia que eu estava completamente abandonada. Eu comecei a ter pesadelos. Sonhava que descobria Roberto com outra mulher. Sonhava que toda a congregação ria de mim. Sonhava que eu era expulsa da organização. Acordava suada, com o coração acelerado, e encontrava Roberto dormindo tranquilamente ao meu lado. Como ele conseguia dormir tão bem? Como ele conseguia manter a calma enquanto eu estava me despedaçando por dentro? Será que ele não sentia nada? Será que eu não significava nada para ele? Setembro de 2008 foi o mês mais difícil da minha vida até então. Eu estava perdendo peso, perdendo sono, perdendo a capacidade de me concentrar em qualquer coisa. No trabalho, Dona Aparecida comentou que eu estava diferente, mais triste, mais distraída. "Marta, você está bem? Parece preocupada", ela disse. Eu queria desabafar, queria contar tudo, queria pedir ajuda, mas não podia. Não podia falar sobre problemas conjugais com alguém que não era da organização. Não podia expor meu marido, que era ancião. Não podia quebrar a imagem de família perfeita que devíamos manter. "Estou bem, Dona Aparecida, apenas um pouco cansada", eu menti. Mais uma mentira para somar as mentiras que eu vivia todos os dias. Porque minha vida tinha se tornado uma grande mentira. Eu comecei a ter crises de ansiedade. De repente, do nada, meu coração disparava. Eu não conseguia respirar. Tinha a sensação de que ia morrer. Acontecia no trabalho, em casa, até nas reuniões da congregação. Eu saía correndo para o banheiro, me olhava no espelho e via uma mulher que não reconhecia. Meus cabelos estavam opacos, minha pele estava pálida, meus olhos estavam sempre vermelhos de chorar. Eu estava me transformando numa sombra da mulher que eu era antes. E Roberto nem parecia notar. Ou se notava, não se importava. Foi no final de setembro que encontrei o bilhete que mudou tudo. Roberto havia esquecido o paletó em casa e pediu para eu levar na oficina. Quando peguei o paletó, senti que tinha algo no bolso interno. Era um envelope pequeno, amarelo, com meu nome escrito por fora. Meu coração gelou. Por que havia um envelope com meu nome no bolso do meu marido? Por que ele não tinha me entregado?
Eu abri com as mãos tremendo e encontrei uma carta da irmã Conceição. Querida irmã Marta, sei que você deve estar desconfiando de alguma coisa. Sei que não sou boa em fingir. Quero que você saiba que nunca tive intenção de machucar você. Você sempre foi gentil comigo, sempre me tratou como irmã. Mas algumas coisas escapam do nosso controle. Peço que você tente entender. Com carinho, Conceição. Eu li a carta 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Cada palavra era uma confirmação do que eu já sabia no fundo do coração. Ela estava admitindo que havia algo entre ela e Roberto. Ela estava pedindo para eu tentar entender. Entender o quê? Que ela estava destruindo meu casamento? Que ela estava traindo a amizade que eu oferecia a ela? E Roberto? Roberto tinha recebido essa carta e não tinha me entregado. Ele ia deixar eu continuar sofrendo, continuar desconfiando, continuar me sentindo louca? Ele ia deixar eu descobrir da pior forma possível? Naquele momento, meus queridos, eu senti algo que nunca tinha sentido antes na minha vida. Era uma mistura de raiva, de decepção, de humilhação tão grande que parecia que ia me sufocar. Eu estava descobrindo que meu marido, o homem que eu amava, o homem que eu respeitava, o homem que eu admirava, era um mentiroso e um traidor. E a mulher que eu considerava minha irmã em Cristo, que eu recebia na minha casa, que eu tratava com carinho, também era uma mentirosa e uma traidora. Depois daquela carta, eu tomei uma decisão. Eu ia descobrir a verdade completa. Não importava o quanto doesse, não importava o que eu fosse encontrar. Eu precisava saber exatamente o que estava acontecendo. Comecei a seguir Roberto discretamente. Quando ele dizia que ia para a oficina, eu dava uma desculpa e saía também. Quando ele dizia que ia para a congregação, eu passava por lá para ver se ele estava realmente lá. Quando ele dizia que ia visitar algum irmão, eu checava depois se a visita tinha acontecido. E descobri que a metade dos lugares onde ele dizia que ia, ele não estava. Descobri que ele tinha uma rotina paralela, uma vida paralela, compromissos paralelos. Descobri que o homem com quem eu vivia há 25 anos era um estranho para mim. Eu comecei a juntar provas. Guardei bilhetes, anotei mentiras, marquei horários. Não sabia bem o que ia fazer com tudo aquilo, mas sentia que precisava. Era como se eu estivesse construindo um processo contra meu próprio marido. E foi assim, meus queridos, que eu me preparei para a descoberta mais dolorosa da minha vida. A descoberta que ia mudar tudo para sempre. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá, mas não conseguimos enxergar, não é mesmo? Ou talvez não queiramos enxergar, porque a verdade pode ser dolorosa demais. Se esse vídeo está te tocando, deixe seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias. E me conta nos comentários. Vocês já viveram uma situação onde desconfiaram de traição? Como lidaram com isso? Vocês acham que eu deveria ter confrontado Roberto antes? Me digam aí embaixo, adoro ler os comentários de vocês. Foi numa quinta-feira, 16 de outubro de 2008. Uma data que ficou gravada na minha memória como se fosse ontem. Eu nunca vou esquecer, porque foi o dia que minha vida mudou completamente. O dia que descobri que tudo o que eu acreditava era uma mentira. Roberto tinha saído de casa dizendo que ia ter uma reunião especial com os anciãos para discutir a organização da próxima assembleia. Vai ser uma reunião longa, Marta. Talvez eu chegue tarde, ele disse, me dando um beijo mecânico na testa. Eu estava na loja quando a dona Aparecida comentou. Marta, que estranho. Acabei de ver o ancião Marcos passando aí na frente. Ele parecia muito aborrecido, muito nervoso. Estava falando sozinho. Algo me disse para fechar a loja mais cedo naquele dia. Eu não sabia explicar, mas sentia que alguma coisa importante ia acontecer. Fechei às 16h30, bem mais cedo que o normal, e resolvi passar pela congregação para ver se Roberto estava realmente lá. Quando cheguei no salão do reino, vi que estava tudo fechado. Não havia nenhuma reunião acontecendo. Não havia nenhum carro no estacionamento. Não havia nenhuma luz acesa. Roberto tinha mentido novamente.
Eu fiquei ali parada, na frente do salão, sentindo uma raiva crescer dentro de mim. Onde ele estava? Com quem ele estava? O que ele estava fazendo enquanto eu acreditava nas mentiras dele? Foi então que eu tive uma ideia. Eu sabia que a irmã Conceição morava na Rua das Rosas, no bairro Jardim das Flores. Eu sabia que o irmão Marcos trabalhava até às 18 horas na loja de materiais de construção. Se houvesse alguma coisa acontecendo entre Roberto e Conceição, aquela seria a hora perfeita. Meus queridos, a caminhada da congregação até a casa da irmã Conceição foi a mais difícil da minha vida. Cada passo que eu dava, meu coração batia mais forte. Parte de mim esperava não encontrar nada, esperava descobrir que eu estava enganada, que tudo não passava de paranoia minha. Mas outra parte de mim já sabia o que eu ia encontrar. Eu sentia no fundo do meu coração que ia descobrir a verdade naquele dia. Uma verdade que eu não queria saber, mas que precisava saber. A casa da irmã Conceição ficava numa rua tranquila, com muitas árvores. Era uma casa bonita, maior que a nossa, com um jardim bem cuidado na frente. Sempre que eu passava por ali, eu admirava aquele jardim, admirava aquela casa. Nunca imaginei que um dia eu estaria ali como uma detetive, investigando meu próprio marido. Quando cheguei na esquina, vi o carro do Roberto estacionado 3 casas antes. Meu coração quase parou. Ele estava lá. Ele estava realmente lá, na casa de outra mulher, numa quinta-feira à tarde, quando deveria estar numa reunião de anciãos. Eu me escondi atrás de uma árvore e fiquei observando. A casa estava silenciosa, as cortinas estavam fechadas. Não dava para ver nada do que estava acontecendo lá dentro. Mas o carro do Roberto estava ali, e isso era prova suficiente. Eu fiquei ali por quase 1 hora, escondida atrás daquela árvore, tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria ir embora, fingir que não tinha visto nada, continuar vivendo na mentira. Mas eu sabia que não conseguiria. Eu não podia mais viver assim. Não podia mais fingir que não sabia o que estava acontecendo. Não podia mais deixar que me tratassem como uma idiota, como uma mulher que não percebe quando está sendo traída. Respirei fundo, orei rapidamente pedindo força a Jeová e caminhei até a porta da casa. Toquei a campainha com a mão tremendo. Demorou um tempo para alguém atender, e quando a porta se abriu, foi a irmã Conceição quem apareceu. Ela estava de roupão, com o cabelo desarrumado, o rosto vermelho. Quando me viu, ficou branca como um papel. "Irmã Marta!" ela exclamou, tentando fechar mais o roupão. Que surpresa! "Onde está meu marido?" eu perguntei, com uma voz que eu não reconheci como minha. Era uma voz firme, decidida, diferente da voz submissa que eu sempre usava. "Seu marido? Eu não..." "Ele não está aqui", ela gaguejou, mas era óbvio que estava mentindo. Os olhos dela estavam fugindo dos meus, as mãos dela estavam tremendo. "O carro dele está ali na frente", eu disse, apontando para a rua. "Onde ele está, Conceição?" Foi nesse momento que ouvi a voz do Roberto vindo de dentro da casa. "Conceição, quem é?" E meu mundo desabou. "Roberto!" eu gritei, empurrando a irmã Conceição e entrando na casa. "Roberto, você está aí?" Ele apareceu na sala, vindo do corredor, vestindo apenas uma calça e uma camisa aberta. O cabelo dele estava desarrumado, o rosto dele estava vermelho. Quando me viu, ele ficou paralisado, como se tivesse visto um fantasma. "Marta", ele disse, e a voz dele saiu fraca, culpada. "Eu posso explicar." "Explicar o quê?" eu gritei, e senti que toda a raiva que eu tinha guardado por meses estava saindo de uma vez. "Explicar por que você está aqui, na casa de outra mulher, quando deveria estar numa reunião de anciãos? Explicar por que você tem mentido para mim todos esses meses?" A irmã Conceição tentou interferir. "Irmã Marta, por favor, vamos conversar com calma." "Calma?" Eu me virei para ela. "Você quer que eu tenha calma? Você, que é casada, que é testemunha de Jeová, que deveria ser minha irmã em Cristo, está destruindo meu casamento e quer que eu tenha calma?" Ela começou a chorar.
Eu não queria que fosse assim. Eu nunca quis machucar você. Mas as coisas aconteceram e... As coisas aconteceram? Eu interrompi. As coisas não acontecem, Conceição. As pessoas fazem as coisas acontecer. Vocês dois escolheram me trair, escolheram mentir, escolheram destruir 2 famílias. Roberto tentou se aproximar de mim. Marta, vamos para casa. Vamos conversar em casa. Não, eu gritei. Não vamos conversar em casa. Vamos conversar aqui, agora, na frente dela. Eu quero saber a verdade. Eu quero saber há quanto tempo isso está acontecendo. Eu quero saber por que vocês fizeram isso comigo. Foi então que Roberto desabou. Ele sentou no sofá, pôs a cabeça nas mãos e começou a falar. Começou há 6 meses, ele disse. Não era para acontecer. Ela estava com problemas no casamento, veio conversar comigo. Problemas no casamento? Eu olhei para Conceição. Que problemas? O Marcos é um homem bom, trabalhador, dedicado. Que problemas vocês tinham? Ela continuou chorando. Ele descobriu algumas coisas. Descobriu que eu não era a mulher que ele pensava que eu era. Descobriu que eu tinha outras necessidades. Outras necessidades? Eu não estava entendendo. Que necessidades são essas? Roberto levantou a cabeça. Marta, isso não é fácil de explicar. A Conceição sempre foi diferente das outras mulheres da congregação. Ela sempre foi mais livre. Livre? Eu senti uma raiva ainda maior. Livre para destruir casamentos? Livre para atrair a confiança dos outros? Livre para mentir para todo mundo? Não é isso, ela disse. Eu sempre me senti presa nessa vida, presa nessas regras, presa nesse casamento. Quando conheci o Roberto melhor, quando começamos a conversar mais, eu senti que ele me entendia. Ele te entendia? Eu olhei para meu marido. E eu? Eu não te entendia, Roberto. Eu não fui uma boa esposa para você? Eu não dediquei minha vida a você, à congregação, a Jeová? Roberto não conseguia me olhar nos olhos. Você é uma boa esposa, Marta. Mas com a Conceição é diferente. Ela me faz sentir vivo, me faz sentir jovem novamente. Aquelas palavras me cortaram mais fundo que uma faca. 25 anos de casamento, 25 anos de dedicação, 25 anos da minha vida, e ele me dizia que com outra mulher ele se sentia vivo? Então, comigo ele se sentia morto? Meus queridos, foi nesse momento que eu perdi completamente o controle. Toda a educação que eu tinha recebido na organização, toda a submissão que eu tinha aprendido, toda a paciência que eu havia cultivado, tudo isso foi pelos ares. Vocês dois são uns hipócritas, eu gritei. Vocês ficam lá na congregação, fingindo ser servos de Jeová, fingindo ser exemplos de fé, e aqui estão traindo, mentindo, destruindo famílias. Eu me virei para Conceição. Você, que sempre se fazia de santinha, que sempre estava com a Bíblia na mão, que sempre participava dos comentários nas reuniões, você é uma farsa, uma mentirosa, uma destruidora de lares. E para Roberto. E você, ancião? Você que aconselha outros casais, que fala sobre moral cristã, que representa Jeová na congregação? Você é um hipócrita, um mentiroso, um traidor. Conceição tentou se defender. Irmã Marta, você não entende. Nós não queríamos que fosse assim. Nós tentamos resistir, mas o sentimento foi mais forte. Sentimento? Eu ri, mas era um riso amargo, doloroso. Que sentimento é esse que faz vocês pisotearem nos mandamentos de Jeová? Que sentimento é esse que faz vocês destruírem 2 famílias? Isso não é sentimento, isso é egoísmo puro. Roberto se levantou, tentou se aproximar de mim novamente. Marta, eu ainda tenho carinho por você. Você é uma mulher boa, uma mulher dedicada. Carinho? Eu o empurrei. Você tem carinho por mim? Então por que mentiu para mim todos esses meses? Por que me fez pensar que eu estava ficando louca? Por que me humilhou dessa forma? Eu não queria que você sofresse, ele disse. Não queria que eu sofresse? Eu senti que ia explodir. Você acha que eu não estava sofrendo? Você acha que eu não percebia que alguma coisa estava errada? Você acha que me enganar era menos sofrimento do que me contar a verdade?
Foi nesse momento, meus queridos, que eu tomei a decisão mais radical da minha vida. Uma decisão que mudaria tudo para sempre. Sabe o que vocês dois vão fazer? Eu disse, olhando para os dois com uma determinação que eu não sabia que tinha. Vocês vão comigo até a congregação agora e vão contar a verdade para todos os anciãos. Vocês vão assumir o que fizeram na frente de toda a congregação. Roberto ficou pálido. Marta, não precisa disso. Podemos resolver isso em casa, entre nós. Resolver o quê? Eu perguntei. Você acha que depois de tudo isso eu vou voltar para casa e fingir que nada aconteceu? Você acha que eu vou continuar vivendo essa mentira? Conceição estava desesperada. Irmã Marta, por favor, pense no que vai acontecer. Pense na congregação, pense na nossa reputação. Reputação? Eu olhei para ela com desprezo. Que reputação? Vocês dois já destruíram qualquer reputação que tinham. Pelo menos agora vão assumir o que fizeram, vão enfrentar as consequências. Eu forcei os dois a se vestirem e saírem comigo. Roberto tentou resistir. Conceição chorava sem parar, mas eu não estava mais disposta a ouvir desculpas ou súplicas. Nós vamos até a congregação agora, eu disse. Vocês vão contar a verdade para o irmão Antônio, para o irmão Carlos, para todos os anciãos. Vocês vão assumir o que fizeram. A caminhada até a congregação foi a mais tensa da minha vida. Roberto ia do meu lado direito, Conceição do meu lado esquerdo e eu no meio, conduzindo aquela procissão da vergonha. Algumas pessoas na rua olhavam para nós com curiosidade, mas eu não me importava. Eu só queria que a verdade fosse revelada. Quando chegamos no salão do reino, eu bati na porta com força. O irmão Antônio, que era o ancião mais velho, atendeu a porta. Quando nos viu, ficou surpreso. Irmã Marta, ancião Roberto, irmã Conceição, ele disse. Que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, irmão Antônio, eu disse, empurrando Roberto e Conceição para dentro do salão. Estes dois têm alguma coisa muito importante para contar ao Senhor. O irmão Antônio chamou os outros anciãos que estavam na congregação, o irmão Carlos e o irmão João. Quando estávamos todos reunidos na sala dos anciãos, eu disse: Irmãos, eu descobri hoje que meu marido e a irmã Conceição estão tendo um relacionamento adúltero há 6 meses. Eu os encontrei na casa dela, numa situação que não deixa dúvidas sobre o que está acontecendo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os 3 anciãos ficaram olhando para Roberto e Conceição com expressões de choque, de descrença, de decepção. Ancião Roberto, disse o irmão Antônio, isso é verdade? Roberto não conseguia levantar a cabeça. É verdade, ele murmurou. Irmã Conceição, perguntou o irmão Carlos. A senhora confirma? Ela apenas assentiu com a cabeça, chorando. Eu quero que vocês saibam, eu continuei, que eu não vou aceitar nenhum tipo de acobertamento. Eu não vou aceitar que isso seja tratado como um assunto particular. Eles traíram a confiança da congregação, traíram os princípios de Jeová e devem ser punidos de acordo com as Escrituras. Meus queridos, a reação dos anciãos foi exatamente o que eu esperava e, ao mesmo tempo, o que eu mais temia. Eles ficaram mais preocupados com a reputação da congregação do que com a justiça. Irmã Marta, disse o irmão Antônio, nós entendemos sua dor, mas essas questões devem ser tratadas com discrição. Não podemos permitir que isso se torne um escândalo na congregação. Escândalo! Eu senti a raiva subindo novamente. O escândalo já aconteceu quando eles decidiram trair. Agora é hora de enfrentar as consequências. Vamos fazer uma reunião disciplinar, disse o irmão Carlos. Vamos analisar o caso e tomar as providências necessárias. Que providências? Eu perguntei. Vocês vão expulsar eles da congregação? Vocês vão anunciar publicamente o que eles fizeram? Os anciãos se entreolharam. Irmã Marta, essas decisões são tomadas em conjunto, seguindo as diretrizes da organização. As diretrizes da organização? Eu interrompi. E quanto aos mandamentos de Jeová? E quanto à justiça? E quanto à verdade? Foi nesse momento que eu percebi que estava sozinha.
que mesmo tendo razão, mesmo sendo a vítima, mesmo tendo sido traída e humilhada, eu era vista como a perturbadora da paz. Irmã Marta, disse o irmão João, talvez seja melhor a senhora ir para casa descansar. Nós vamos conversar com o ancião Roberto e com a irmã Conceição e resolver essa situação da melhor forma possível. Da melhor forma possível? Eu olhei para eles com descrença. Para quem? Para eles que traíram? Para a congregação, que não pode saber a verdade? Ou para mim, que fui enganada e humilhada? Para todos, disse o irmão Antônio. Jeová é um Deus de misericórdia. Ele perdoa aqueles que se arrependem sinceramente. E eu? Eu perguntei. Quem vai me perdoar? Quem vai me devolver os meses que eu sofri em silêncio? Quem vai me devolver a confiança que eu tinha no meu marido? Ninguém respondeu. Meus queridos, foi nesse momento que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Olhei para Roberto, que continuava de cabeça baixa, olhei para Conceição, que continuava chorando, olhei para os anciãos, que estavam mais preocupados com a reputação da organização do que com a justiça. Eu vou embora, eu disse. Vou embora desta congregação, vou embora desta organização, vou embora desta vida de mentiras e hipocrisia. Irmã Marta, o irmão Antônio se levantou. A senhora não pode tomar decisões precipitadas. A senhora está abalada, precisa de tempo para pensar. Eu já pensei, eu disse, me dirigindo para a porta. Vocês ficam com seus acobertamentos, com suas reuniões disciplinares, com suas diretrizes da organização. Eu vou procurar a verdade em outro lugar. Marta, Roberto se levantou. Você não pode fazer isso. Você não pode abandonar Jeová por causa de um erro meu. Eu me virei para ele uma última vez. Eu não estou abandonando Jeová, Roberto. Eu estou abandonando vocês. Vocês que distorceram os ensinamentos de Deus, vocês que transformaram a congregação num clube de hipócritas, vocês que acham que podem fazer qualquer coisa e depois pedir perdão. E saí daquele salão, deixando para trás 25 anos de casamento, 25 anos de vida na organização, 25 anos de tudo o que eu acreditava ser verdade. Meus queridos, quando eu saí daquele salão do reino, eu não sabia para onde ir. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava completamente sozinha. Não tinha uma casa para voltar. A casa onde eu morava era a casa do Roberto. Não tinha uma família para me acolher. Minha família toda era da organização. Não tinha amigos para me consolar. Meus únicos amigos eram as testemunhas de Jeová. Eu caminhei pelas ruas de Pedra Branca sem rumo, chorando, tremendo, sentindo como se o mundo tivesse desabado sobre mim. As pessoas passavam por mim e eu sentia que todos sabiam o que tinha acontecido, que todos estavam me julgando. Lembrei que tinha uma pequena quantia guardada na conta bancária, dinheiro do meu trabalho na loja que eu sempre guardava para emergências. Nunca imaginei que a emergência seria ter que sair de casa por causa da traição do meu marido. Fui para um pequeno hotel no centro da cidade, o Hotel Central. Era um lugar simples, mas limpo. Quando pedi um quarto, a recepcionista me olhou com curiosidade. Eu devia estar com uma cara horrível, com os olhos inchados de chorar, com a roupa amarrotada. A senhora vai ficar quantos dias? Ela perguntou. Não sei, eu respondi. Não sei. Naquele quarto de hotel, sozinha, eu enfrentei a primeira noite da minha nova vida. Era um quarto pequeno, com uma cama de solteiro, uma mesa, uma cadeira e um banheiro minúsculo. Nada parecido com a casa que eu havia deixado, nada parecido com a vida que eu havia construído. Eu me deitei na cama, ainda com a roupa do dia, e chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela traição do Roberto, chorei pela decepção com a Conceição, chorei pela hipocrisia dos anciãos, chorei pela vida que eu havia perdido. Mas sabe o que mais doía, meus queridos? Não era nem a traição em si. Era a descoberta de que tudo o que eu acreditava era mentira, que a organização que eu considerava a verdade de Deus era, na verdade, um grupo de pessoas falhas, hipócritas, que estavam mais preocupadas com a reputação do que com a justiça. Eu havia dedicado 25 anos da minha vida para aquela organização.
Havia aberto mão de amizades, de oportunidades, de sonhos, de desejos. Havia me submetido a regras rígidas, a uma vida controlada, a uma existência limitada. E para quê? Para descobrir que os líderes espirituais eram tão falhos quanto qualquer pessoa? Acordei no dia seguinte com uma sensação estranha. Era como se eu tivesse nascido de novo, mas não da forma positiva que a gente associa com esse termo. Era como se a Marta que eu conhecia tivesse morrido na noite anterior, e uma nova Marta tivesse nascido. Uma Marta que não sabia quem era, que não sabia o que queria, que não sabia para onde ir. Olhei no espelho do banheiro e vi uma mulher de 51 anos, com cabelos grisalhos, com rugas de expressão, com olhos cansados. Uma mulher que havia dedicado a vida toda a ser esposa e testemunha de Jeová, e que agora não era nenhuma das duas coisas. Quem era eu sem o Roberto? Quem era eu sem a congregação? Quem era eu sem as reuniões, sem as pregações, sem as revistas, sem toda a rotina que definia minha existência? Fui tomar café da manhã na lanchonete ao lado do hotel. Era um lugar simples, com algumas mesas de fórmica, onde os trabalhadores locais tomavam café antes de ir para o serviço. Eu me senti uma estranha ali, uma pessoa fora do seu ambiente natural. "Bom dia, dona", disse o atendente. "Vai querer o quê?" "Um café com leite e um pão na chapa", eu respondi, e minha voz saiu rouca, cansada. Enquanto esperava, ouvi as conversas das outras pessoas. Falavam sobre trabalho, sobre família, sobre planos para o fim de semana. Conversas normais, do dia a dia, que eu não estava acostumada a ouvir. Na congregação, todas as conversas giravam em torno de temas espirituais, de atividades religiosas, de assuntos apropriados para cristãos. Depois do café, voltei para o hotel e me dei conta de que precisava tomar algumas decisões práticas. Eu não podia ficar indefinidamente naquele quarto. Precisava de roupas. Só tinha a roupa do corpo. Precisava de dinheiro. A quantia que eu tinha guardada não duraria muito. Precisava de um lugar para morar. Liguei para a dona Aparecida, da loja de tecidos. Contei a ela, de forma resumida, que havia me separado do Roberto e que precisava trabalhar mais horas para ter uma renda maior. "Marta", ela disse, "você pode trabalhar período integral se quiser. Sempre precisei de mais ajuda na loja. E se você quiser, tem um quartinho nos fundos da loja que você pode usar temporariamente." Aquela oferta foi como uma bênção. Pelo menos eu teria um lugar para ficar e uma forma de me sustentar. Não era muito, mas era um começo. Antes de me mudar para a loja, eu precisava voltar a casa para pegar algumas coisas. Era uma perspectiva assustadora. Enfrentar Roberto, enfrentar as memórias, enfrentar a vida que eu estava deixando para trás. Quando cheguei na casa, Roberto estava lá, sentado na sala, com uma expressão de desespero que eu nunca tinha visto antes. "Marta", ele se levantou quando me viu. "Que bom que você voltou. Nós precisamos conversar." "Não temos nada para conversar", eu disse, indo direto para o quarto. "Eu vim apenas pegar minhas coisas." "Marta, por favor", ele me seguiu. "Não precisa ser assim. Eu sei que errei. Eu sei que te magoei, mas podemos recomeçar. Eu terminei com a Conceição. Eu me arrependi do que fiz." Eu parei de arrumar as roupas e olhei para ele. "Você terminou com ela porque foi descoberto, Roberto. Não porque se arrependeu. Se eu não tivesse aparecido lá, vocês continuariam me enganando." "Não é verdade", ele insistiu. "Eu já estava pensando em terminar. Eu sabia que estava errado, que estava prejudicando nosso casamento." "Nosso casamento?" Eu ri amargamente. "Que casamento, Roberto? Há meses que você me trata como se eu fosse invisível. Há meses que você mente para mim todos os dias. Há meses que você está vivendo uma vida dupla." Enquanto eu arrumava minhas coisas, Roberto continuava tentando me convencer a ficar. "Marta, pense na congregação, pense no que os irmãos vão dizer, pense no exemplo que estamos dando." "Eu pensaria nisso se você tivesse pensado antes de me trair", eu respondi. "Agora é tarde demais." "Os anciãos disseram que vão nos ajudar", ele continuou.
Disseram que podemos passar por um processo de recuperação espiritual. Podemos superar isso juntos. Juntos? Eu olhei para ele com descrença. Você acha que depois de tudo isso eu quero superar alguma coisa junto com você? Você acha que eu confio em você? Mas somos servos de Jeová, ele disse. Jeová perdoa. A organização perdoa. Você também pode perdoar. Pode ser que Jeová perdoe, eu disse fechando a mala. Mas eu não perdoo, e principalmente eu não esqueço. Foi nesse momento que Roberto fez a pergunta que eu estava esperando. Marta, você realmente vai sair da organização? Você vai abandonar a verdade? Eu parei, me virei para ele e disse algo que eu nunca imaginei que diria. Que verdade, Roberto? A verdade de que vocês podem fazer qualquer coisa e depois pedir perdão? A verdade de que os anciãos estão mais preocupados com a reputação da organização do que com a justiça? A verdade de que eu tenho que ser submissa até mesmo à traição? Não é assim, ele disse. Você está magoada. Está vendo as coisas de forma distorcida. Distorcida? Eu peguei a mala e me dirigi para a porta. Distorcida é uma organização que ensina amor, mas pratica hipocrisia. Distorcida é uma organização que fala sobre família, mas permite que as famílias sejam destruídas. Distorcida é uma organização que prega a verdade, mas vive na mentira. Mas você sempre foi fiel, ele insistiu. Você sempre amou Jeová. Eu continuo amando Jeová, eu disse. Só não acredito mais que vocês o representem. Nos dias seguintes, algumas irmãs da congregação vieram até a loja para conversar comigo. Elas tentavam me convencer a voltar, a perdoar Roberto, a não abandonar a verdade. A irmã Helena foi uma das primeiras. Irmã Marta, você não pode tomar decisões precipitadas. O diabo está usando essa situação para te afastar de Jeová. O diabo? Eu perguntei. O diabo fez meu marido me trair? O diabo fez os anciãos tentarem acobertar tudo? Não, ela disse, mas o diabo está usando a situação para te fazer perder a fé. Minha fé não se perdeu, eu expliquei. Minha confiança na organização que se perdeu. Outras irmãs vieram com argumentos similares. Todas falavam sobre perdão, sobre misericórdia, sobre não permitir que o orgulho me afastasse da verdade. Nenhuma delas falava sobre justiça, sobre o meu direito de ser tratada com respeito, sobre a responsabilidade do Roberto pelas consequências dos atos dele. Foi durante essa primeira semana que eu descobri que a traição havia sido muito mais ampla do que eu imaginava. Conversando com Dona Aparecida, que conhecia todo mundo na cidade, eu soube que havia meses que Roberto e Conceição eram vistos juntos em lugares onde não deviam estar. Marta, ela disse, eu não queria te contar porque achei que você sabia e estava tentando resolver em casa. Mas várias pessoas comentaram que viram eles juntos no parque, na sorveteria, até numa cidade vizinha. Ou seja, não era apenas uma aventura secreta. Era um relacionamento público que toda a cidade conhecia, menos eu. Eu havia sido a última a saber da traição do meu próprio marido. Por que ninguém me contou? Eu perguntei. Ah, minha filha, ela suspirou. Você sabe como é. Ninguém quer se meter em problemas de casal, e além disso, vocês eram muito respeitados na congregação. Quem ia ter coragem de falar mal do ancião Roberto? Essa descoberta foi devastadora. Saber que eu havia sido ridicularizada publicamente, que as pessoas me olhavam com pena, que eu era vista como a esposa traída que não sabia de nada, foi uma humilhação que eu nunca imaginei que poderia sentir. Eu saí na rua e sentia que todos me olhavam diferente. Alguns com pena, outros com curiosidade, outros com julgamento. Lá vai a mulher do ancião Roberto. Eu imaginava eles pensando. Coitada, o marido dela estava traindo ela há meses e ela não sabia. Era uma sensação horrível, meus queridos. Era como se eu estivesse nua na rua, com todos os meus fracassos expostos para o mundo ver. Eu me sentia humilhada, diminuída, ridicularizada. Mas foi nesse momento de maior humilhação que eu senti algo que nunca havia sentido antes.
uma força interior que eu não sabia que tinha. Uma voz lá dentro de mim que dizia: você não merece isso. Você não precisa aceitar isso. Você pode ser mais do que isso. Eu olhei no espelho do quartinho onde estava morando e disse para mim mesma: Marta, você tem 51 anos. Você perdeu 25 anos da sua vida numa mentira. Você tem o direito de recomeçar. Você tem o direito de ser feliz. Foi o primeiro dia que eu não chorei desde a descoberta da traição. Foi o primeiro dia que eu senti que talvez, eu pudesse construir uma vida nova, uma vida melhor, uma vida verdadeira. É difícil até hoje reviver esses momentos. Às vezes me pergunto como consegui suportar tanto. Vocês que estão me acompanhando até aqui, o que acham que eu deveria ter feito? Vocês acham que eu deveria ter perdoado o Roberto? Vocês acham que eu deveria ter continuado na organização? Me conta lá nos comentários. E se esse vídeo está te tocando de alguma forma, se você já passou por algo parecido, deixe seu coração aqui embaixo. Às vezes a gente se sente sozinha, mas não está. Outras pessoas também já passaram por isso e conseguiram recomeçar. Meus queridos, os primeiros meses fora da organização foram os mais difíceis e, ao mesmo tempo, os mais libertadores da minha vida. Era como se eu estivesse aprendendo a viver novamente, descobrindo partes de mim que eu não sabia que existiam. Trabalhando na loja da Dona Aparecida, eu comecei a ter contato com pessoas que eu nunca havia conhecido quando era testemunha de Jeová. Clientes de todas as religiões, pessoas que não tinham religião nenhuma, pessoas que viviam suas vidas de forma completamente diferente da minha. No início, eu me sentia desconfortável. Eu havia sido condicionada a acreditar que essas pessoas eram mundanas, que estavam perdidas, que não tinham a verdade. Mas convivendo com elas, eu descobri que muitas eram mais honestas, mais carinhosas, mais verdadeiras do que muitas pessoas que eu conhecia na congregação. Dona Aparecida foi a primeira pessoa que me mostrou que era possível ser uma pessoa boa, uma pessoa espiritual, sem fazer parte de uma organização religiosa rígida. Ela acreditava em Deus, orava, ajudava os outros, mas não se submetia a regras que não faziam sentido para ela. Marta, ela me disse um dia, religião é sobre amor, não sobre controle. Se uma religião te faz sofrer, se te faz sentir medo, se te faz abrir mão da sua felicidade, então ela não é de Deus. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um rádio pequeno para o quartinho onde eu morava. Durante 25 anos, eu só havia escutado música apropriada para cristãos, hinos do reino e algumas músicas clássicas. Música popular, música romântica, música alegre, tudo isso era considerado mundano. Quando eu liguei aquele rádio pela primeira vez e ouvi uma música de amor, eu chorei. Não chorei de tristeza, chorei de alívio. Era como se uma parte de mim que estava adormecida há décadas tivesse acordado de repente. Eu comecei a descobrir cantores como Roberto Carlos, Caetano Veloso, Elis Regina. Música que falava sobre amor, sobre dor, sobre vida, sobre humanidade. Música que tocava a alma de uma forma que os hinos do reino nunca tocaram. Uma música que me marcou muito foi Como é Grande o Meu Amor por Você, do Roberto Carlos. Eu escutava aquela música e pensava, por que eu me privei disso durante tanto tempo? Por que eu acreditei que sentir emoções profundas era pecado? Outra descoberta importante foi a redescoberta da minha feminilidade. Na organização, eu sempre me vestia de forma muito discreta, muito apagada. Cores neutras, roupas largas, cabelo sempre preso, tudo para não chamar atenção, para não ser motivo de tropeço para os homens. Mas trabalhando numa loja de tecidos, eu comecei a ver outras possibilidades. Havia tecidos coloridos, alegres, bonitos. Havia modelos que valorizavam a silhueta feminina sem ser vulgares. Havia cores que realçavam a personalidade. Um dia, Dona Aparecida me disse: Marta, você tem um rosto bonito, um sorriso lindo. Por que você se esconde atrás dessas roupas sem graça? É que eu sempre fui ensinada que a beleza exterior não era importante.
eu respondi. Mas quem disse que você tem que escolher entre beleza exterior e interior? Ela perguntou. Deus fez você bonita por fora e por dentro. Por que não celebrar isso? Foi assim que eu comprei minha primeira roupa colorida em 25 anos. Era um vestido azul turquesa, de um tecido leve, que ficava lindo na minha pele. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher que eu não conhecia. Uma mulher confiante, atraente, viva. Mesmo tendo saído da organização, eu continuava acreditando em Deus. Eu não conseguia conceber a vida sem uma conexão espiritual, mas eu precisava encontrar uma forma de viver essa espiritualidade sem as amarras da torre de vigia. Comecei a ler a Bíblia sozinha, sem as publicações da organização. Pela primeira vez na vida, eu li as palavras de Jesus diretamente, sem interpretações pré-definidas. E sabe o que eu descobri? Que Jesus falava muito mais sobre amor, compaixão e perdão do que sobre regras e punições. Eu comecei a orar de forma diferente também. Não mais as orações formais, decoradas, que eu fazia na congregação. Eu conversava com Deus como se fosse um amigo, contava meus medos, minhas esperanças, meus sonhos. E pela primeira vez, eu sentia que Deus me ouvia. Uma oração que eu fiz muito nessa época foi: Senhor, me mostra qual é o meu propósito. Me mostra como eu posso servir ao Senhor de verdade, não a uma organização, mas ao Senhor diretamente. Foi em dezembro de 2008, 2 meses depois de sair da organização, que eu conheci a pastora Amélia. Ela era uma mulher de 45 anos, casada, mãe de 2 filhos, que pastoreava uma pequena igreja pentecostal no bairro onde eu trabalhava. Eu estava passando em frente da igreja numa sexta-feira à noite quando ouvi um canto diferente. Não era como os hinos solenes da congregação, era um canto alegre, vibrante, cheio de vida. Eu parei para escutar e senti uma paz que eu não sentia há muito tempo. A pastora Amélia me viu na porta e se aproximou. Boa noite, minha filha, ela disse. Você gostaria de entrar? Eu não sei, eu respondi. Eu era testemunha de Jeová. E agora? Ela perguntou, sem julgamento na voz. Agora eu não sei o que sou, eu respondi honestamente. Que tal descobrir junto com a gente? Ela sorriu. Não tem compromisso, não tem pressão, apenas um lugar para buscar Deus. Eu entrei naquela igreja com o coração cheio de dúvidas. Estava acostumada com cultos silenciosos, formais, controlados, mas encontrei algo completamente diferente. As pessoas cantavam com alegria, levantavam as mãos, algumas choravam, outras dançavam. Havia uma liberdade de expressão que eu nunca havia visto numa reunião religiosa. E o mais importante, havia amor genuíno. Pessoas que eu nunca havia visto na vida me cumprimentaram com carinho, me abraçaram, me fizeram sentir bem-vinda. Não havia aquela frieza formal que eu conhecia na congregação. Havia calor humano, havia acolhimento verdadeiro. A pastora Amélia pregou sobre a mulher samaritana, sobre como Jesus a tratou com dignidade numa época em que ela era desprezada pela sociedade. Deus não olha para o seu passado, ela disse. Deus olha para o seu coração. Deus não se importa com os seus erros. Deus se importa com o seu futuro. Eu chorei durante todo o culto. Chorei de alívio, chorei de alegria, chorei de libertação. Pela primeira vez em meses, eu senti que estava no lugar certo. Mas nem tudo foi fácil, meus queridos. Durante semanas, eu lutei contra a programação mental que havia recebido na organização. Eu tinha sido ensinada que todas as outras religiões eram falsas, que apenas as testemunhas de Jeová tinham a verdade. Isso é apenas emoção, eu me dizia. Isso não é a verdade bíblica. Essas pessoas estão sendo enganadas por Satanás. Você está se desviando do caminho certo. Eram vozes que eu ouvia na minha cabeça. Vozes dos ensinamentos que eu havia recebido por 25 anos. Vozes que tentavam me fazer voltar para a organização, voltar para Roberto, voltar para a vida de mentiras que eu havia deixado. Mas toda vez que eu ia à igreja da pastora Amélia, eu sentia uma paz que desmentia essas vozes.
Eu via pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertadas. Eu via o amor de Deus em ação, não apenas em palavras. Mês após mês, eu fui mudando. Não era apenas por fora. Embora eu estivesse mais bonita, mais bem cuidada, mais confiante. Era por dentro que a transformação estava acontecendo. Eu estava aprendendo a me valorizar. Estava aprendendo que eu tinha o direito de ser respeitada, o direito de ser amada, o direito de ser feliz. Estava aprendendo que submissão não significava aceitar humilhação, que perdão não significava permitir que me machucassem continuamente. A pastora Amélia me ajudou muito nesse processo. Ela me ensinou que Deus me amava exatamente como eu era, que eu não precisava me provar para ninguém, que eu não precisava ser perfeita para ser aceita. Marta, ela me disse um dia, você passou a vida tentando agradar uma organização que nunca se importou realmente com você. Que tal passar o resto da vida tentando agradar a Deus, que te ama incondicionalmente? Foi em março de 2009 que eu senti pela primeira vez o que a pastora Amélia chamava de chamado de Deus. Eu estava orando quando senti uma voz interior dizendo: você vai ajudar outras mulheres que passaram pelo que você passou. No início, eu não entendi o que isso significava. Como eu poderia ajudar outras pessoas se eu mesma ainda estava me reconstruindo? Como eu poderia ser útil se eu ainda estava aprendendo a viver? Mas a pastora Amélia me explicou. Marta, Deus não espera você estar perfeita para te usar. Ele te usa na sua imperfeição, na sua humanidade, na sua experiência. Quem melhor para ajudar uma mulher traída do que uma mulher que já foi traída? Foi assim que eu comecei a compartilhar minha história na igreja. No início, era apenas um testemunho simples, de 5 minutos, sobre como Deus havia me libertado de uma vida de mentiras. Mas depois do culto, 3 mulheres vieram conversar comigo. Uma estava passando por problemas similares no casamento. Outra estava questionando sua fé. A terceira estava sofrendo com a rigidez da religião onde congregava. Irmã Marta, uma delas disse, obrigada por ter a coragem de contar sua história. Você me deu esperança de que eu também posso recomeçar. Foi nesse momento que eu entendi qual era o meu propósito. Deus havia permitido que eu passasse por todo aquele sofrimento para que eu pudesse ajudar outras mulheres a não se perderem como eu me perdi. Em abril de 2009, eu tomei a decisão que estava adiando há meses: pedir o divórcio. Roberto ainda tentava me convencer a voltar, ainda mandava recados através de pessoas da congregação, ainda acreditava que eu ia voltar à razão. Mas eu havia encontrado a razão. A razão estava em viver uma vida autêntica, em ter relacionamentos verdadeiros, em servir a Deus de forma genuína, não através de uma organização controladora. O processo de divórcio foi doloroso, mas necessário. Roberto tentou dificultar tudo, usou advogados da organização, tentou provar que eu havia abandonado o lar injustificadamente. Mas eu tinha provas da traição, tinha testemunhas, tinha a verdade do meu lado. A congregação, como eu esperava, me desassociou oficialmente. Eu recebi uma carta formal dizendo que estava sendo expulsa por abandonar a organização de Jeová e por causar divisão na congregação. Aquela carta, que deveria me deixar triste, na verdade me trouxe alívio. Era o fechamento oficial de um capítulo da minha vida. Eu não precisava mais fingir, não precisava mais me preocupar com o que os anciãos pensavam, não precisava mais viver de acordo com regras que não faziam sentido para mim. Algumas pessoas da cidade me evitavam na rua, outras me olhavam com curiosidade. Mas muitas, principalmente mulheres, vinham conversar comigo discretamente, querendo saber como eu havia tido coragem de recomeçar. Foi nesse período que eu descobri o que era verdadeira amizade. Não as amizades condicionais que eu tinha na congregação, baseadas em princípios religiosos e comportamentos aprovados, mas amizades genuínas, baseadas em afeto, respeito e carinho verdadeiro. Dona Aparecida se tornou uma amiga de verdade. A pastora Amélia se tornou uma mentora espiritual.
As mulheres da igreja se tornaram irmãs no sentido mais profundo da palavra. Eu tinha uma rede de apoio que eu nunca havia tido na congregação. Pessoas que se importavam comigo pelo que eu era, não pelo que eu fazia ou deixava de fazer. Pessoas que me amavam nas minhas imperfeições, que me apoiavam nos meus momentos difíceis, que celebravam comigo as minhas vitórias. Meus queridos, a cura interior é um processo longo e doloroso. Não acontece de um dia para o outro. Não é como tomar um remédio e ficar curado. É como cuidar de uma ferida profunda, que precisa de tempo, cuidado e paciência para sarar. Eu tive que aprender a confiar novamente. Tive que aprender a amar novamente. Tive que aprender a acreditar novamente. Tive que aprender a me perdoar por ter aceito uma vida que não me fazia feliz durante tanto tempo. Mas, principalmente, eu tive que aprender a me conhecer. Quem era a Marta sem o Roberto? Quem era a Marta sem a organização? Quem era a Marta livre para ser ela mesma? Descobri que eu era uma mulher forte, corajosa, resiliente. Descobri que eu tinha opiniões próprias, sonhos próprios, desejos próprios. Descobri que eu era capaz de recomeçar, de se reinventar, de construir uma vida melhor. A pastora Amélia começou a me orientar sobre o ministério. Ela me ensinou sobre teologia, sobre liderança, sobre como ajudar pessoas que estão sofrendo. Ela me preparou para ser não apenas uma crente, mas uma serva de Deus no sentido mais amplo. Marta, ela me disse, Deus te chamou para ser pastora. Não porque você é perfeita, mas porque você conhece a dor. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você fez as perguntas certas. Eu comecei a estudar a Bíblia de forma mais profunda, a entender os contextos históricos, a interpretação dos textos, a aplicação prática dos ensinamentos. Era um estudo completamente diferente do que eu fazia na organização. Era um estudo livre, questionador, transformador. Foi em outubro de 2010, 2 anos depois de sair da organização, que eu fui ordenada pastora. A cerimônia foi simples, mas profundamente significativa. Eu estava ali, uma mulher de 53 anos que havia perdido tudo, mas que havia encontrado seu verdadeiro propósito. A pastora Amélia foi quem me ordenou, junto com outros pastores da região. Quando ela pôs as mãos sobre minha cabeça e orou, eu senti uma presença divina que eu nunca havia sentido em 25 anos na congregação. Senhor, ela orou, abençoe esta mulher que o Senhor chamou para ser pastora. Use as feridas dela para curar outras feridas. Use a experiência dela para libertar outras mulheres. Use a vida dela para glorificar o seu nome. Quando terminei de receber a ordenação, eu olhei para as pessoas que estavam ali. Dona Aparecida, as irmãs da igreja, amigos que eu havia feito nessa nova jornada, e senti uma gratidão profunda. Eu havia encontrado minha verdadeira família. Com a ajuda da pastora Amélia e de alguns irmãos da denominação, eu abri uma pequena igreja no bairro São José, numa casa alugada que conseguimos adaptar. Não era nada luxuoso, bancos simples, um púlpito de madeira, uma decoração básica. Mas era meu, era nosso, era um lugar onde podíamos adorar a Deus livremente. A primeira reunião teve 15 pessoas, a segunda teve 20, a terceira teve 25. Em 6 meses, estávamos com 50 pessoas frequentando regularmente. E sabe por quê? Porque as pessoas sentiam o amor genuíno, sentiam a liberdade, sentiam que podiam ser elas mesmas ali. Muitas das mulheres que frequentavam a igreja haviam passado por situações similares à minha. Mulheres traídas, mulheres rejeitadas, mulheres que haviam perdido a fé, mulheres que estavam recomeçando a vida. Meu ministério se especializou em restauração. Restauração de casamentos que podiam ser salvos, restauração de mulheres que haviam sido quebradas, restauração de famílias que estavam destruídas. Eu criamos um grupo de apoio para mulheres que haviam sido traídas. Nos reuníamos toda quarta-feira à noite para conversar, orar, estudar a Bíblia e, principalmente, para nos apoiar mutuamente. Irmãs, eu sempre dizia para elas, o que aconteceu com vocês não define quem vocês são.
Vocês não são vítimas. Vocês são sobreviventes. Vocês não são fracassadas. Vocês são vitoriosas. Vocês não são rejeitadas. Vocês são amadas por Deus. Meus queridos, eu não tenho palavras para descrever a alegria que sentia quando via vidas sendo transformadas. Mulheres que chegavam quebradas, humilhadas, sem esperança, e saíam restauradas, confiantes, cheias de propósito. A irmã Joana chegou à igreja após descobrir que o marido a traía há 10 anos. Estava devastada, sem vontade de viver, sem fé em Deus. Hoje, ela é uma das líderes da igreja, casou-se novamente com um homem maravilhoso e ajuda outras mulheres a se recuperarem. A irmã Cláudia saiu de uma denominação rígida onde era proibida de usar calça comprida, de cortar o cabelo, de expressar suas opiniões. Hoje, ela é uma mulher livre, feliz, que serve a Deus com alegria, não por medo. A irmã Regina estava com depressão severa depois de 20 anos num casamento abusivo. Hoje, ela é uma empresária de sucesso, uma mulher independente, que ajuda outras mulheres a saírem de relacionamentos tóxicos. Uma das coisas mais difíceis de sair da organização foi o corte de relacionamentos familiares. Minha irmã, meus primos, meus sobrinhos, todos eram testemunhas de Jeová e foram orientados a me evitar. Mas em 2012, minha irmã mais nova, a Célia, veio me procurar. Ela estava passando por problemas no casamento e precisava de alguém para conversar. Marta, ela disse, eu sei que não deveria estar aqui, mas eu preciso de você. Você é a única pessoa que eu conheço que teve coragem de recomeçar. Conversamos por horas. Eu contei minha história completa, sem omitir nada. Ela chorou, se emocionou e no final disse: Marta, eu admiro sua coragem. Eu nunca teria essa força. Você tem, eu disse. Todas nós temos, só precisamos descobrir. Com o crescimento da igreja, começamos a expandir nosso ministério. Criamos um programa de rádio semanal, onde eu falava sobre restauração, sobre recomeço, sobre a liberdade que há em Cristo. Criamos também um curso de capacitação para mulheres que queriam se tornar líderes espirituais. Ensinávamos sobre liderança, sobre teologia, sobre como aconselhar pessoas que estão sofrendo. Organizamos seminários sobre relacionamentos, sobre família, sobre espiritualidade saudável. Pessoas vinham de cidades vizinhas para participar, porque era um ministério único na região. Meus queridos, uma das perguntas que mais me fazem é: Pastora Marta, a senhora perdoou o Roberto? E eu sempre respondo: sim, eu perdoei. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa voltar. O perdão foi um processo longo e doloroso. Eu tive que perdoar não apenas o Roberto, mas também a Conceição, os anciãos que tentaram acobertar tudo, a organização que me controlou por tanto tempo. Mas o perdão não foi por eles, foi por mim. Eu perdoei para me libertar do rancor, da amargura, da raiva que estava me consumindo. Eu perdoei para poder seguir em frente, para poder amar novamente, para poder ser feliz. Em 2013, eu conheci o João, um homem viúvo de 58 anos, que frequentava a nossa igreja. Ele havia perdido a esposa por câncer 2 anos antes e estava se reconstruindo também. João era tudo o que Roberto não era. Carinhoso, atencioso, respeitoso, honesto. Ele me tratava como uma princesa, me valorizava, me apoiava no ministério. Nos casamos em 2014, numa cerimônia linda na igreja. Eu usava um vestido branco porque eu era nova novamente, porque eu havia renascido, porque eu merecia celebrar minha nova vida. Nosso casamento é uma sociedade verdadeira. Ele me ajuda no ministério, eu o apoio nos projetos dele. Conversamos sobre tudo, não temos segredos, não temos mentiras. É um casamento baseado no amor, no respeito, na confiança. Além do ministério, eu também me realizei profissionalmente. Abri uma loja de roupas evangélicas, que se tornou um sucesso na região. Não é apenas uma loja, é um ministério também, porque muitas mulheres vêm ali buscar não apenas roupas, mas conselhos, oração,
apoio. Escrevi um livro chamado Liberdade para Recomeçar, onde conto minha história completa e dou orientações para mulheres que estão passando por situações similares. O livro foi bem recebido e tem ajudado muitas pessoas. Dou palestras em igrejas, em grupos de mulheres, em seminários, compartilhando minha experiência e mostrando que é possível recomeçar. Não importa a idade, não importa a situação. Meus queridos, hoje eu posso dizer que sou uma mulher plena. Não perfeita, mas plena. Não porque não tenho problemas, mas porque tenho paz. Não porque tenho todas as respostas, mas porque tenho fé. Minha espiritualidade hoje é livre, autêntica, genuína. Eu sirvo a Deus por amor, não por medo. Eu oro porque quero conversar com Ele, não porque é obrigação. Eu leio a Bíblia porque me alimenta, não porque é regra. Tenho uma relação pessoal com Jesus Cristo que eu nunca tive na organização. Ele é meu amigo, meu consolador, meu guia. Ele me ama como eu sou, não como eu deveria ser. Pode parecer estranho, mas hoje eu sou grata pelo sofrimento que passei. Não porque foi bom, mas porque foi necessário. Não porque gostei, mas porque cresci. Se eu não tivesse descoberto a traição do Roberto, eu continuaria vivendo uma mentira. Se eu não tivesse saído da organização, eu nunca teria descoberto o meu verdadeiro propósito. Se eu não tivesse passado por toda aquela dor, eu nunca poderia ajudar outras mulheres a superarem a deles. Deus usou o que era para me destruir, para me construir. Usou o que era para me humilhar, para me honrar. Usou o que era para me quebrar, para me fortalecer. Meus queridos, se eu pudesse resumir em poucas palavras o que aprendi nessa jornada, eu diria: a verdade liberta, o amor restaura, e Deus sempre tem um plano melhor para nós. Aprendi que não devemos ter medo de questionar, de buscar, de descobrir. A verdade não teme o questionamento. Se uma religião ou uma organização não permite que você faça perguntas, desconfie. Deus não tem medo das suas dúvidas. Aprendi que o amor verdadeiro não controla, não limita, não diminui. O amor verdadeiro liberta, engrandece, dignifica. Se um relacionamento te faz sentir pequena, se te faz abrir mão de quem você é, então não é amor. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha 51 anos quando comecei minha nova vida. Hoje, aos 68, sou mais feliz do que nunca. A idade não é limite para a felicidade, a experiência não é barreira para os sonhos. Se eu pudesse voltar no tempo, há algumas coisas que eu faria diferente. Primeiro, eu teria questionado mais. Teria feito mais perguntas, teria investigado mais, teria confiado mais na minha intuição. Segundo, eu teria valorizado mais a mim mesma. Não teria aceito ser tratada como invisível. Não teria permitido que minhas necessidades fossem ignoradas. Não teria abdicado da minha individualidade. Terceiro, eu teria buscado ajuda mais cedo. Não teria tentado resolver tudo sozinha. Não teria guardado meus sofrimentos para mim. Não teria me isolado tanto. Mas também sei que cada pessoa tem seu tempo, sua jornada, seu processo. Talvez eu precisasse passar por tudo aquilo para chegar onde cheguei. Talvez a dor fosse necessária para a cura, o quebrantamento fosse necessário para a restauração. Para vocês que estão me assistindo e que talvez estejam passando por algo similar, eu quero deixar alguns conselhos. Primeiro, confiem na sua intuição. Se alguma coisa não está certa, provavelmente não está mesmo. Não ignorem os sinais, não desculpem o indesculpável, não normalizem o que não é normal. Segundo, não tenham medo de buscar a verdade. É melhor uma verdade dolorosa do que uma mentira confortável. É melhor saber e poder tomar decisões do que viver na ignorância. Terceiro, não se sintam culpadas pelo que aconteceu. Traição é responsabilidade de quem trai, não de quem é traído. Vocês não são culpadas por não terem sido suficientes. Vocês não são culpadas por terem confiado. Quarto, não tenham medo de recomeçar. Não importa a idade, não importa a situação, não importa o que perderam. É possível construir uma vida nova, uma vida melhor, uma vida mais autêntica.
Quinto, busquem ajuda. Não tentem resolver tudo sozinhas. Procurem amigas, familiares, profissionais, líderes espirituais. Cerquem-se de pessoas que as amem e as apoiem. Hoje minha filosofia de vida é simples: viver na verdade, amar sem medo, servir com alegria. Viver na verdade significa não aceitar mentiras, não viver de aparências, não fingir ser o que não sou. Significa ser autêntica, genuína, transparente. Amar sem medo significa não ter medo de me entregar, de confiar, de ser vulnerável. Significa não permitir que as feridas do passado me impeçam de viver o presente. Servir com alegria significa usar minha vida para ajudar outros, para fazer a diferença, para glorificar a Deus. Significa não viver apenas para mim, mas para um propósito maior. Sobre a organização das Testemunhas de Jeová, eu não tenho rancor. Eu tenho compaixão pelas pessoas que ainda estão lá, que ainda vivem sob aquele controle, que ainda acreditam que aquilo é a verdade. Eu oro por elas, especialmente pelas mulheres que estão sofrendo em silêncio, que estão sendo controladas, que estão sendo diminuídas. Eu oro para que elas tenham coragem de questionar, de buscar, de descobrir que há um mundo maior lá fora. Não estou dizendo que todos os testemunhas de Jeová são infelizes ou que todos os relacionamentos lá são tóxicos. Estou dizendo que o sistema permite e até encoraja esses comportamentos, porque prioriza a organização sobre o indivíduo. O perdão não foi um evento, foi um processo. Eu não acordei um dia e disse: pronto, perdoei. Foi um trabalho diário, uma escolha constante, uma decisão renovada. Perdoar o Roberto foi difícil, mas necessário. Perdoar a Conceição foi doloroso, mas libertador. Perdoar os anciãos foi custoso, mas transformador. Mas o perdão mais difícil foi me perdoar. Perdoar por ter aceito ser tratada mal, por ter permitido que me controlassem, por ter abdicado da minha individualidade. Hoje eu entendo que o perdão não é sobre a pessoa que nos machucou. É sobre nós mesmas. É sobre nos libertarmos da prisão do rancor, da amargura, da raiva. Meus queridos, hoje eu sou grata por toda a minha jornada. Pelas alegrias e pelas tristezas, pelas vitórias e pelas derrotas, pelos acertos e pelos erros. Sou grata pela traição, porque me mostrou que eu era mais forte do que imaginava. Sou grata pela saída da organização, porque me libertou para ser quem eu realmente sou. Sou grata pelo sofrimento, porque me ensinou a ter compaixão pelos outros. Sou grata pelo João, que me mostrou que o amor verdadeiro existe. Sou grata pela igreja, que me deu um propósito. Sou grata pelo ministério, que me permite ajudar outras pessoas. Sou grata por vocês, que estão me assistindo, que estão me permitindo compartilhar minha história. Vocês não sabem o quanto isso significa para mim. Meu futuro é cheio de esperança. Pretendo continuar no ministério enquanto Deus me der forças. Pretendo continuar ajudando mulheres que precisam de apoio, de orientação, de um ombro amigo. Pretendo escrever mais livros, dar mais palestras, expandir o ministério. Quero que minha história chegue ao maior número possível de pessoas, para que saibam que é possível recomeçar, que é possível ser feliz. Pretendo aproveitar minha vida com o João, viajar, conhecer lugares novos, viver as experiências que não vivi durante os 25 anos na organização. Pretendo ser uma avó adotiva para os jovens da igreja, uma mentora para as líderes que estão surgindo, uma referência para as mulheres que estão começando sua jornada. Mas, principalmente, pretendo continuar crescendo, aprendendo, me transformando, porque a vida é uma jornada de crescimento constante, e eu não quero parar nunca. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui, é porque esta história tocou vocês de alguma forma. Talvez vocês tenham se identificado com alguma parte. Talvez vocês tenham conhecido alguém que passou por isso. Ou talvez vocês simplesmente se emocionaram com a jornada de uma mulher que decidiu recomeçar. Eu quero que vocês saibam que não importa o que vocês estão passando, não importa quão difícil seja a situação, não importa quão impossível pareça a solução.
Sempre há esperança. Sempre há possibilidade de recomeço. Sempre há um futuro melhor esperando por vocês. Deus tem um plano maravilhoso para a vida de vocês. Pode ser que vocês não vejam agora, pode ser que vocês não entendam agora, mas confiem. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que é melhor para vocês. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui, que me deram a oportunidade de compartilhar minha história. Vocês não sabem o quanto isso significa para mim. Quero agradecer especialmente aquelas mulheres que me escrevem, que me procuram, que compartilham suas histórias comigo. Vocês são a razão pela qual eu continuo contando minha história. Quero agradecer também aos homens que assistem, que respeitam, que entendem a importância de tratar suas esposas com amor e dignidade. Vocês são exemplo para outros homens. Se vocês estão passando por uma situação similar, se vocês precisam de ajuda, de orientação, de uma palavra de conforto, eu estou aqui. Vocês podem me procurar através da igreja, através das redes sociais, através dos contatos que deixo nos vídeos. Não enfrentem sozinhas. Não tentem resolver tudo sozinhas. Busquem ajuda, busquem apoio, busquem pessoas que as amem e as apoiem. E, principalmente, não desistam. Não desistam de vocês mesmas. Não desistam dos seus sonhos. Não desistam da possibilidade de serem felizes. Vocês merecem ser felizes. Vocês merecem ser amadas. Vocês merecem recomeçar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele cure as feridas, que Ele restaure os sonhos, que Ele renove as esperanças. Que Ele dê força para aqueles que estão sofrendo, sabedoria para aqueles que estão decidindo, coragem para aqueles que estão recomeçando. Que Ele proteja os lares, que Ele abençoe os casamentos, que Ele fortaleça as famílias. E que Ele use a história desta velhinha aqui para tocar corações, para transformar vidas, para glorificar o nome dEle. Obrigada por me acompanharem nesta jornada. Obrigada por me permitirem dividir com vocês a história mais difícil e mais bonita da minha vida. Se gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem as notificações. Compartilhem com outras pessoas que possam precisar ouvir esta mensagem. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá mandamos todos os dias mensagens de encorajamento, histórias de superação, orações especiais. Até o próximo vídeo, meus queridos. Que Deus os abençoe grandemente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.